Então, pessoal, beleza? Tranquilão, galera? Bom, galera, hoje vamos continuar falando sobre o nosso assunto anterior, né? No assunto anterior, nós falamos sobre as 3 leis de Newton e citamos lá a força resultante e coisas desse tipo, tá? Hoje nós vamos falar para vocês algumas forças do nosso dia a dia. É óbvio que nós não temos o tempo necessário, o tempo hábil para poder falar de todas as forças. Então citaremos algumas que são muito utilizadas em dinâmica, beleza? Começaremos pela força peso. Bom, galera, a primeira coisa para falar sobre força peso é que peso não é igual a massa. Quando alguém pergunta para você qual o seu peso, você normalmente responde, né? 60 quilogramas, 80 quilos, 70 quilos. No meu caso, um pouquinho a mais, mas isso não vem ao caso. Beleza? Galera, fisicamente isso está incorreto. Isso é popular, tá, gente? Ninguém agora vai começar a recriminar, falar que está errado. Não, tá? Mas fisicamente, 80 quilos é a sua massa, tá, galera? O que seria massa, tá, galera? Tá, então, ó, peso não é a mesma coisa que massa, tá? Aquilo que nós verificamos lá na balança da farmácia não é não é o nosso peso, e sim a nossa massa. Mas o que vem a ser massa, galera? Massa tem várias definições possíveis, tá, para cada parte da física, beleza? Aqui nós vamos entender que massa é a quantidade de inércia de um corpo, ou então massa vai ser a quantidade de matéria de um corpo. Por que quantidade de inércia de um corpo? Quanto maior a massa de um corpo, mais força eu tenho que aplicar a esse corpo para que ele saia da sua inércia. Beleza? Então vamos considerar assim aqui nos nossos exercícios. Então a massa aqui vai ser 3 kg, 5 kg. A massa que vai ser dada do corpo que a gente vai utilizar. Beleza? A gente vai utilizar no exercício. Mas o que é peso então? Galera, a definição para que a gente possa entender de peso aqui, tá? Peso é uma força de atração exercida nos corpos pelo centro da Terra. É uma coisa que nos atrai para o centro da Terra. Vamos entender assim, beleza? Então, ó, corpos que são atraídos para o centro da Terra, tá? Sempre vertical e sempre para baixo. Galera, os outros tipos de força, tá? Vocês vão ver que podem ser para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para baixo, para cima, tá? Diagonal, vertical, horizontal. Peso não. Peso é sempre uma força vertical e para baixo. Bom, sofre a ação de uma aceleração da gravidade, chamada de G, tá, galera? Então, o que viria a ser a aceleração da gravidade, tá? A aceleração da gravidade, nos exercícios, comumente você vai ver 9,8, tá? Que é a aceleração da gravidade aproximadamente ao nível do mar, tá? Mas, em grande parte dos exercícios, nós vamos ver a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração da gravidade. Beleza, galera? Bom, ainda falando de peso, tá? Nós vamos ter aqui uma fórmula para peso. Mas antes de falar sobre peso, é bom sempre a gente lembrar alguma coisa relacionada a desenhos ou alguma coisa relacionada ao seu dia a dia para que você possa entender gravidade, né? Se você for parar para pensar, existem N situações no qual você pode pensar em gravidade, beleza? Por exemplo, existe a famosa, o famoso mito de que a maçã teria caído na cabeça de Isaac Newton, e aí sim Isaac Newton começou a pensar qual é essa força que faz com que os corpos caem, tá? E aí surgiu o conceito de Newton para a aceleração da gravidade. Ou, por exemplo, você vendo um desenho animado, trouxe aqui, ó, um personagem de desenho animado, né? O personagem Cell, né? Do desenho animado Dragon Ball Z, né? Quando eu era mais novo, tá? Ainda tinha cabelo, eu via muito Dragon Ball Z. E lá, várias vezes era citada a gravidade, como, por exemplo, quando algum personagem iria treinar na chamada, acho que Corporação Cápsula, ou alguma coisa desse tipo. A idade já chegou, galera, tá? E lá eles
aumentavam o valor da gravidade em 10 vezes para que os personagens pudessem ficar mais fortes, pudessem aguentar uma força maior, tal. Então, assim, até num desenho, muitas das vezes nós vamos ver a aceleração da gravidade sendo citada. Inclusive, você vai ver a aceleração da gravidade sendo citada em vários outros desenhos, várias outras animações, tá? Desenhos ou anime, né? Senão o pessoal me bate aí porque eu falei que é desenho, né? Na verdade é um anime. Então vamos lá, galera. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Eu poderia colocar aqui, ó, peso e aceleração da gravidade com esse símbolozinho aqui para dizer que é uma grandeza vetorial, tá? Vamos para um exemplo. A massa de uma pessoa na Terra é 100 kg, beleza? Tranquilo? Qual seria a massa dessa pessoa na Terra, a massa dessa pessoa na Lua, o peso dessa pessoa na Terra e o peso dessa pessoa na Lua? Bom, galera, a massa da pessoa é 100 gramas, 100 quilogramas, aliás, né? Vamos colocar quilogramas aqui. Então essa massa vai ser a massa da pessoa, tanto na Terra, como na Lua. Essa massa não muda, tá? Agora, o peso da pessoa vai mudar, né? Peso da pessoa na Lua vai ser a massa, que é 100, vezes a aceleração da gravidade na Lua, que é 1,6. Enquanto o peso da pessoa na Terra vai ser 100 vezes 9,8. Então o que eu vou ter aqui, ó? Peso da pessoa na Lua é igual a 160 e o peso da pessoa na Terra é igual a 980. 980 e 160 o quê? Galera, toda e qualquer força na física, tá? Todo o conceito de força na física nós vamos calcular em newtons. É um Nzinho aqui, tá? Tá em homenagem a Isaac Newton, né? Então, galera, observem que a massa do corpo não vai mudar entre ir para a Terra e para a Lua, tá? Porém, o seu peso vai mudar, né? 160 newtons e 980 newtons. Aproximadamente 6 vezes maior, tá? Então, galera, é por isso que quando a gente vê imagens da pessoa na Lua, né? As pessoas, né, dão aqueles saltos grandes e tal. Por quê? Algumas pessoas dizem, porque lá não tem gravidade. Não, errado, galera. Lá existe gravidade. Porém, a gravidade é muito menor. Beleza? Vamos para outra força agora, então. Então, galera, vamos agora para mais 3 forças aqui para finalizarmos por hoje, tá? É óbvio que existem outras forças que a gente poderia falar mais aqui. Mas para o nosso conteúdo, por enquanto, essas aqui já ficam, né, satisfatórias. Bom, a outra força que nós vamos falar é a força normal. Galera, a força normal não é porque existe uma anormal nem nada disso, tá? A força normal, ela é como se fosse uma força de apoio. Por exemplo, aqui, entre a minha mão e essa caneta, tá havendo uma força da minha mão para cima, né? Perpendicular aqui ao solo, que no caso aqui é a minha mão, tá? Apoiando essa caneta. Então, comumente ela pode ser conhecida aqui, para ficar fácil de entender, a força de apoio, né? A força normal é uma força sempre perpendicular ao solo, tá? O que é perpendicular, galera? Se o solo aqui é a minha mão, ela vai ser sempre formando um ângulo de 90 graus, né? Então, olha só. A força normal, se for na horizontal, numa superfície horizontal, normal vai ser igual a peso. Porque, galera, lembra que eu acabei de explicar que peso é para cá? Né? Então eu tenho aqui, ó, normal vai ser igual a peso. Ela vai ter mesma direção e mais sentido oposto. Ah, Glauco, então normal e peso são caracterizadas como uma ação e reação? Não necessariamente, tá? Nesse caso aqui, elas até se comportam como se fossem, tá? Então, normal vai ser igual a peso. Então, se eu achei o peso do cara 30 newtons, né? Automaticamente, a normal do cara também vai ser 30 newtons, beleza? Agora, e se eu estiver num plano inclinado? Olha que interessante, galera. A força-peso continua para baixo, porém a normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Nesse caso, peso é diferente de normal, né?
Então, ó, eu vou ter uma outra formulazinha, normal é igual a peso vezes cosseno. Cosseno de quê? Cosseno desse ângulo aqui, tá? Se for 30 vai ser cosseno de 30, se for 40 vai ser cosseno de 40 e assim vai. Agora vamos falar sobre uma outra força, tá? Muito presente também no nosso dia a dia, né? Que é a força de tração, galera. A força de tração é fácil de entender, galera. Sempre que na física tiver um fio, ou uma corda, ou algo semelhante a esse, tá? Agindo sobre um corpo, uma força, um corpo preso a um fio, ou algo semelhante, e o cara, uma força estiver sendo aplicada nesse fio, nós chamamos de força de tração, representada pela letra T. Vocês sabem que eu desenho muito bem, né? Então aqui eu tentei representar uma pessoa, puxando aqui um objeto, né? Um corpo, né? Vai haver aqui uma força na corda, essa força na corda é chamada de tração. E para terminar o nosso conteúdo de hoje, a força de interação. Olha só, normal é representado por N, tração é representada por T, e a força de interação vai ser representada por F'. Se tiver duas forças de interação, T duas linhas, T duas linhas, ó, F duas linhas, F três linhas, e assim vai. É igual tração, se tiver uma situação, né, que a gente vê mais lá para o segundo ano, de 3, 4 fios numa questão, aí você vai ter T1, T2, T3, T4, beleza? Então vamos lá, galera. O que seria a força de interação? Se eu empurro aqui um corpo nessa direção com uma força F, não estou especificando qual o valor, só estou falando que eu estou aplicando uma força F, tá? Vocês concordam comigo que quando o A for se mover, o B vai atrapalhar o movimento de A? Sim, né? Essa força a gente vai chamar de força F', tá? Que é uma força de ação em ação, ó. A vai empurrar B para lá e B, toda ação tem uma reação. Vai aplicar uma força também contrária ao movimento em B, beleza? Ah, Glauco, então peraí. Se eles estão agindo para lados opostos, eles vão se diminuir. Se eles são iguais, vai dar zero. Não, porque a gente pode lembrar lá na terceira lei de Newton que a ação e reação elas agem sobre os corpos, só que ela não necessariamente provoca a anulação, né? Porque ela age sobre corpos diferentes. Nesse caso, ó, F' está agindo em B e em A, e não agindo em um corpo só. Beleza, galera? Tranquilo? Então, galera, com isso a gente já consegue finalizar para que a gente possa fazer exercício. Então, na próxima aula faremos exercícios, beleza? Então, até a próxima aula. Estudem, galera. Um abraço.